Laura estava sentada à mesa de seu pequeno apartamento, o cheiro de café quente ainda pairando no ar, quando o som do portão abriu e uma limusine elegante estacionou na rua estreita e tranquila. Era um lugar onde os carros raramente passavam, e a imagem do veículo de luxo parecia deslocada, quase irreal. Ela olhou pela janela com um misto de curiosidade e apreensão, algo que ela não conseguia controlar. O motorista, impecavelmente vestido, tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Desceu e caminhou até a porta de sua casa com uma elegância que parecia destemida. Ele parou, olhando em sua direção. O que ele queria? A simples ideia de alguém, principalmente alguém que ela nem conhecia, enviando algo para ela, parecia algo do outro mundo. O homem bateu a porta e, quando Laura atendeu, ele lhe entregou um buquê de flores exóticas, que pareciam mais uma obra de arte do que um simples presente. Uma mistura de cores vibrantes, das quais Laura nem soubera o nome. Um cartão delicado, com a caligrafia sofisticada, pendia de uma fita dourada. No verso do bilhete, o nome Rafael estava escrito com uma intensidade que fazia o coração de Laura bater mais forte, mas o que realmente a fez tremer foi a frase que o acompanhava: tudo tem um preço, até você. Ela franziu a testa, sentindo um arrepio desconfortável. Quem era esse homem? E o que ele queria dela? Ela não estava acostumada com jogos e intrigas. Não estava acostumada a ser o centro da atenção de homens poderosos, nem de qualquer um, na verdade. Passará a vida a proteger seu coração, a ser a mulher independente, simples, que construíra sua vida com suas próprias mãos, sem depender de ninguém. A presença de Rafael, de alguma forma, fazia com que as paredes que ela havia levantado ao longo dos anos parecessem frágeis e quebradiças. Não vou aceitar, ela murmurou para si mesma, decidida. Jogou o bilhete na gaveta e foi colocar as flores em um vaso de vidro simples, tentando se concentrar em algo prático. Mas as palavras daquela mensagem ecoavam na sua mente, como um sussurro insidioso que não queria desaparecer. Naquela noite, enquanto dava aulas para as crianças da cidade, os murmúrios sobre o tal Rafael começaram a crescer. Ele era o novo homem misterioso da cidade. A fama dele se espalhava rápido. Bonito, poderoso, com uma aura de confiança que fazia todos à sua volta se curvarem. Ele não precisava pedir respeito, ele simplesmente o tomava. Ao que parecia, ele estava acostumado a conseguir tudo o que queria, apenas com um aceno de mão. Mas Laura não era como as outras mulheres, e isso ela sabia. Quando o viu pessoalmente pela primeira vez, seu olhar fixo nela fez seu estômago revirar. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, mas havia algo em sua postura que a fez sentir-se pequena e ao mesmo tempo importante. Algo em seus olhos, como se ele soubesse de algo que ela não sabia sobre si mesma. Ele não estava ali apenas por ela, ele estava ali por alguma razão maior, algo que ela ainda não podia compreender. Ela sentiu uma ponta de raiva e, ao mesmo tempo, uma estranha atração. Um jantar, ele disse, aproximando-se de forma quase predatória. A voz de Rafael era profunda, e as palavras que ele dizia pareciam carregar o peso de um destino inevitável. Tenho algo para lhe oferecer, Laura. Algo que pode mudar sua vida. E acredite, sei o quanto isso pode ser tentador. Ela olhou para ele, tentando ler seus pensamentos, seus olhos carregados de promessas e intenções que ela não estava disposta a aceitar. Eu não preciso de nada que venha de você, respondeu, sem hesitar. A voz dela estava firme, mas internamente,
Havia uma batalha acontecendo. Seus pensamentos estavam confusos. Ela não sabia de onde vinha essa necessidade de resistir, essa força de não querer se deixar envolver. Ele não era o tipo de homem que ela devia se aproximar. Sua vida já estava equilibrada, mesmo que fosse simples. Rafael sorriu, um sorriso que não era de triunfo, mas de algo mais. Como se ele soubesse que o jogo apenas havia começado. Ele deu um passo para trás, olhando-a com um misto de desafio e admiração. Você pode resistir o quanto quiser, Laura. Mas eu sempre consigo o que quero. E você será minha, nem que eu precise aprender a amar. As palavras pairaram no ar como um feitiço. A tensão no ambiente era palpável, e o olhar dele não deixava espaço para dúvidas. Ele não estava apenas falando de um desejo momentâneo, mas de uma certeza fria e calculista, como se ele soubesse exatamente o que precisaria fazer para ter o controle. Ela, por outro lado, sentia uma mistura de medo e curiosidade. Ela sabia que algo dentro dela estava se mexendo, algo que ela havia reprimido por tanto tempo. Algo que ela não estava pronta para encarar, mas que, de alguma forma, sabia que viria. Enquanto ele se afastava, Laura ficou ali, paralisada, tentando respirar fundo e afastar as imagens que sua mente estava criando. Ela sabia que, se aceitasse aquele jogo, sua vida nunca mais seria a mesma. E, por mais que tentasse se convencer do contrário, uma parte dela, a parte mais profunda e vulnerável, não sabia se estava disposta a recusar Rafael para sempre. E então, o silêncio tomou conta do ambiente. O eco das palavras de Rafael ressoava em sua mente, martelando como um sino distante, e ela sabia que o futuro estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo. O calor do sol se estendia até o último feixe de luz, invadindo a sala sem cortinas de Laura. Ela sentada, os olhos fixos no papel diante de si, um projeto social que cada vez mais tomava forma, mas ainda era apenas uma luta solitária. O seu sonho de transformar vidas estava ali, à sua frente, mas os obstáculos eram muitos. Não apenas os financeiros, mas também os emocionais. Rafael. Ele nunca saiu de sua mente, mesmo quando ela tentava disfarçar. A sensação era de um campo minado, onde cada passo que ela dava podia ser o último. Ele sabia onde estava, sabia o que ela fazia, e de alguma forma, sempre estava ao redor, como uma sombra que não a deixava. As mensagens, os telefonemas, as visitas, tudo disfarçado de casualidade. Tudo parecendo um jogo. Rafael parecia se aproximar de Laura como se não houvesse mais nada em sua vida além dela. E ela lutava para não se entregar. Lutava contra uma atração crescente, que queimava mais forte a cada gesto dele. Quando a viu pela primeira vez naquele café, tudo parecia simples. Ele a observava com um sorriso sem pressa, como se cada palavra sua fosse um convite silencioso. Mas quando ele ofereceu ajuda ao seu projeto, algo nele a incomodou. Ele sabia demais, sempre com aquele olhar atento, quase como se estivesse jogando com ela, testando os limites da resistência dela. Não era o tipo de ajuda que ela aceitava facilmente, mas não podia ignorar os resultados que ele trazia. O dinheiro, as conexões. Mas por que agora? Porque ele estava tentando invadir algo que ela lutara tanto para manter distante. Você não está pensando em desistir, está? As palavras dele, ditas com leveza e ao mesmo tempo com uma leve tensão, tinham a capacidade de incomodá-la mais do que ela queria admitir. E naquele dia, quando ele apareceu, como por acaso, no centro comunitário onde ela estava organizando o evento para as crianças, ela não pôde ignorar a presença dele.
Ele sabia que ela estava ali, e sabia que ela não o dispensaria. Por que ele fazia isso? Por que não deixava ela em paz? A resposta estava em seus olhos, naquela busca incessante por algo que ela não queria dar a ele. No entanto, foi naquele momento de crise, com uma das crianças precisando de ajuda urgente, que o jogo deles tomou outra dimensão. Quando Laura se desesperou, viu Rafael ao seu lado, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele foi rápido, preciso, e a criança se salvou. Ela o olhou, o coração acelerado, tentando esconder a mistura de gratidão e raiva. Como ele fazia isso? Como ele sempre estava lá no momento mais vulnerável. Você me odeia, mas ainda está aqui, Rafael disse com aquela voz calma, carregada de uma intensidade que a paralisava. Ela respirou fundo, tentando esconder a emoção que tomava conta dela. Sua raiva era grande, mas havia algo ali, algo mais profundo que a fazia hesitar. Você não entende nada. Eu não te odeio. Mas não quero você aqui. Nunca quis. As palavras saíram com mais força do que ela imaginava, quase como um grito, mas ao mesmo tempo, carregadas de uma emoção reprimida. Ela não queria dizer isso. Não queria que ele soubesse como sua presença fazia seu coração bater mais rápido. Ele não disse nada por um momento, apenas a observou, como se soubesse exatamente o que se passava na mente dela. A tensão entre os dois era palpável, quase elétrica. Algo estava se quebrando ali, mas o que? Ela não sabia. O medo de ceder, de ser vulnerável, de ser fraca diante de um homem que sempre a desafiava. Rafael a queria, isso era claro, mas o que ele realmente queria? Ela não conseguia entender se ele realmente a amava ou se era apenas um jogo para ele. Naquele momento, ela se afastou rapidamente, sem olhar para trás. A raiva e o desejo se misturavam em sua mente, mas o que mais a perturbava era a dúvida. Estaria ela agindo por orgulho? Ou por medo de se apaixonar? Rafael era um enigma para ela, e quanto mais ela tentava desvendar, mais ele se tornava uma figura difícil de alcançar. Mas, mesmo com toda a raiva que sentia dele, algo a puxava para ele. No dia seguinte, enquanto ela organizava alguns papéis na biblioteca, algo chamou sua atenção. Um álbum de fotos esquecido, um relicário de momentos do passado. Lá estava ele. Rafael, mas não sozinho. Ele sorria para a câmera ao lado de uma mulher, o sorriso dela irradiando felicidade. Laura virou a página e o sorriso desapareceu. A mulher na foto parecia estar em uma festa, rodeada por amigos, mas algo em seus olhos, algo em sua expressão, não parecia certo. Como se estivesse escondendo algo. Laura avançou as páginas, até encontrar a última foto dela, sozinha, em um campo, com um olhar perdido. A legenda era simples, mas as palavras ficaram gravadas em sua mente. Em memória de... A mulher da foto estava morta. A mente de Laura começou a girar, tentando entender o que estava acontecendo. Como Rafael, o milionário que agora se aproximava de sua vida, estava tão entrelaçado com um passado sombrio. O que ele não estava lhe dizendo? E por que, depois de tudo, ela não conseguia tirá-lo da cabeça? Laura sempre soubera que Rafael era um homem de muitos segredos. Mas nada, absolutamente nada, a prepararia para a verdade que ela acabaria descobrindo. A tarde estava quente, o ar denso e abafado no grande salão da mansão. Laura passeava nervosa pelos corredores, sua mente trabalhando a todo vapor, tentando fazer sentido das peças do quebra-cabeça que estavam se montando em sua cabeça. Ela sabia, de alguma forma,
que Rafael não era o homem que ele se mostrava ser. Não poderia ser. Havia algo de distante e sombrio em seus olhos, algo que ele guardava com tanto zelo. Foi quando ela encontrou, sem querer, um antigo álbum de fotos sobre a mesa de escritório dele. Abriu a capa, as imagens eram de um Rafael jovem, sorridente, ao lado de uma mulher de beleza radiante. Ela sorriu ao ver as fotos, até perceber o nome no verso de uma das imagens. Marina, a ex-noiva. A mulher que, por mais que a lembrança estivesse se apagando do mundo, ainda assombrava a vida de Rafael. Os rumores haviam começado a tomar forma naquela noite, como uma sombra no ar, algo que pairava, mas ninguém ousava falar. O escândalo abafado pela fortuna da família. A morte de Marina. A dor que Rafael carregava, embora ninguém soubesse de onde vinha. Mas agora, tudo fazia sentido. Laura, com o coração acelerado e a mente invadida pela pergunta que não queria fazer, se dirigiu para o escritório de Rafael. Ele estava lá, de costas, olhando pela janela, como se soubesse que ela estava prestes a descobrir. Mas não fez nada para impedir. Não a afastou. Rafael. Quem era ela? Marina, a ex-noiva. A voz de Laura era suave, mas cheia de uma intensidade que ela não conseguia controlar. Ele não se virou imediatamente. Seus ombros estavam tensos, como se a pergunta o tivesse atingido como uma lâmina afiada. Depois, finalmente, se virou, e Laura viu algo que jamais imaginara. O homem que ela conhecia, com sua postura altiva e arrogante, estava quebrado. Seus olhos carregavam uma dor tão profunda que quase a consumia. Ele deu um passo em direção a ela, os dedos apertando a madeira da escrivaninha, como se estivesse lutando para não perder o controle. Você não entende, Laura. Não entende o que é perder algo que você nunca soube que tinha, disse ele, sua voz rouca, tensa, como se fosse um sussurro de alguém prestes a desmoronar. Ela não conseguiu esconder a surpresa. Então, ela morreu. Sim, Rafael disse, os lábios tremendo. Ela se foi. Mas não foi como todos dizem. Não foi um acidente. Não foi a falta de amor. Foi algo muito mais doloroso. Ele afastou-se, caminhando até a janela novamente, como se afastar dela fosse a única maneira de controlar o que se passava dentro dele. Eu não matei Marina. Não de verdade. Ela se foi por causa de mim. Porque eu não a amei como ela merecia. Eu a destruí sem nem perceber. Laura sentiu o chão vacilar sob seus pés. Era uma dor crua, uma dor tão imensa que ela mal sabia como reagir. Ele estava sendo vulnerável, algo que ela jamais imaginara. Ele estava se entregando de uma forma que a fazia vê-lo não como o homem arrogante e frio que ela conhecia, mas como alguém que, como ela, também carregava feridas profundas. Ela queria consolá-lo, mas algo dentro dela fez recuar. O medo do que ela poderia sentir por ele, a fez se afastar. Ela se afastou para o outro lado da sala, seu coração batendo forte no peito. Mas você não me ama, Rafael. Você nunca me amou. Você nunca teve a coragem de olhar para mim de verdade. Não era você quem eu queria, ele disse com a voz quebrada, a respiração pesada. Mas é a única que eu tenho. Ele disse essas palavras com um peso tão grande que Laura sentiu como se o ar ao redor dela tivesse ficado denso e insuportável. Como se aquele fosse o último suspiro de uma alma partida. Laura sentiu algo em seu peito se apertar. A dor nos olhos dele, a forma como ele parecia estar se afundando mais e mais em sua própria culpa.
Ela sabia que ele estava mentindo para si mesmo, tentando se convencer de que era apenas o vazio que o consumia, mas ela não acreditava. Havia algo mais. Algo que ele não queria ou não podia admitir. Eu não sou a solução, Rafael, ela disse, a voz tremendo. Eu não posso ser a sua segunda chance. Você já é, Laura. Ele se aproximou mais um passo, sua presença dominando o espaço entre eles. Você é tudo o que eu tenho agora. E isso é o suficiente. É tudo o que me resta. Ela o olhou, seus olhos lacrimejando sem saber o que sentir. Ela queria correr, mas algo dentro dela impedia de sair. Ele estava tão quebrado, tão perdido, que ela não sabia se deveria abraçá-lo ou correr para longe. Mas não havia tempo para decisões. Porque, no momento seguinte, ele estava indo embora. Sem palavras, sem olhar para trás, Rafael desapareceu. Ela ouviu a porta da frente bater com força. O vazio tomou conta do ambiente, e Laura ficou ali, paralisada. Foi então que um dos amigos de Rafael apareceu. Ele estava visivelmente agitado, sem saber o que dizer, até que, finalmente, falou. Ele foi embora. Disse que perdeu a única coisa que não podia comprar. O que isso significava? O que Rafael havia perdido? E por que ele foi embora assim, sem um adeus? A mente de Laura estava em turbilhão, mas uma coisa estava clara. O jogo entre eles estava apenas começando. E ela não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. A manhã estava estranha para Laura. O silêncio na casa parecia mais pesado do que o habitual. O vazio não vinha das paredes vazias nem da ausência de Rafael. Era um vazio interno, algo que ela sentia em cada canto de si mesma. Já não era mais o luxo que ela sentia falta. O que faltava era o que ele havia despertado nela. Sentimentos que ela havia guardado por tanto tempo. Sentimentos que agora faziam questionar suas próprias escolhas. Ela havia mudado desde que ele entrou em sua vida, e mais ainda desde que ele saiu. Olhava para os quadros na sala, o brilho das joias que ele lhe dera, mas nada disso importava. Nada preenchia o espaço que ele deixará, a falta de suas palavras, de seus gestos. Até o vento parecia mais frio, mais distante, sem ele ali para aquecer o ambiente com sua presença. Laura se levantou, com um peso no peito, tentando afastar a dor de uma ausência que ainda reverberava em sua alma. Mas foi quando ela menos esperava que, no mercado da cidade vizinha, o destino a alcançou. Ela parou, os olhos se fixaram em uma figura familiar, mas tão diferente. Rafael. Magro, com os ombros caídos, o olhar distante, uma expressão de quem havia vivido algo que não conseguia contar. O homem de sorriso fácil, sempre impecável, agora parecia um desconhecido. Ele estava em frente a uma banca de flores, sem o brilho de antes, sem a confiança que exalava de sua postura. Mas, ao vê-la, não disse nada. Apenas ficou parado, como se o ar tivesse sido roubado de seu peito. O tempo parou por um momento. Laura sentiu uma mistura de incredulidade e um sentimento abafado de compaixão. Ele parecia frágil, mais humano do que nunca. Laura. A voz dele saiu como um sussurro quebrado, carregada de dor. Ela piscou, tentando controlar a tempestade de emoções que começava a formar dentro dela. Rafael. A palavra saiu com dificuldade, como se sua garganta estivesse se fechando. O que aconteceu com você? Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para enfrentar algo muito maior do que qualquer palavra pudesse definir. Eu errei tanto, Laura.
E agora entendo o que realmente importa. Ele deu um passo à frente, quase como se a distância entre eles fosse insuportável. Eu posso comprar o mundo, mas nunca comprei um coração. Nunca soube o que é amar de verdade até perder tudo o que me fazia sentir que eu era alguém. Perdi você, e perdi a mim mesmo. Laura sentiu o peso das palavras dele, como se cada sílaba fosse um corte profundo em sua alma. Ela queria gritar, queria acusá-lo de tudo o que ele a fez sentir. Mas, ao olhar nos olhos dele, olhos que antes eram imponentes, agora tão vulneráveis, a raiva que ela carregava se dissipou um pouco, dando espaço para algo mais forte. A dor de ter amado alguém que a deixou sem explicação, e agora encontrava uma versão tão quebrada dessa pessoa que ela nem sabia mais quem ele era. Você me fez acreditar que o dinheiro poderia comprar tudo. Ela começou a dizer, a voz embargada pela emoção. Que nós dois poderíamos construir algo. Mas você mentiu, Rafael. E eu também menti para mim mesma. Ela olhou para ele, vendo a distância de um mês inteiro entre os dois, um mês de silêncio, de perguntas não respondidas. Eu sei. A voz dele estava rouca, quase imperceptível. Mas eu mudei. Eu posso ter perdido a chance de consertar tudo, mas eu quero tentar, Laura. Eu quero ser diferente. Quero te mostrar que não sou mais aquele homem. Ela o encarou, as palavras se formando em sua mente, mas a dúvida tomava conta de seu coração. Ele estava diante dela, dizendo o que ela queria ouvir, mas como poderia acreditar? Como poderia confiar novamente em alguém que a havia feito se sentir tão pequena, tão descartável? Os dois ficaram em silêncio, o som do vento nas árvores preenchendo o espaço entre eles. Os olhos de Laura se fixaram nos dele, e por um momento, ela viu o homem que ele poderia ter sido, o homem que ela sonhou que fosse. Mas isso era suficiente para apagar as feridas profundas que ele havia deixado. Ele deu um passo mais perto, o olhar agora fixo no dela. Eu entendo, se você não conseguir me perdoar. Eu entendo se me mandar embora. Mas eu preciso que você saiba. Eu nunca te amei da forma certa. Eu pensei que podia comprar tudo, controlar tudo. Mas agora vejo que o verdadeiro poder está em estar com alguém de verdade. Eu quero isso, Laura. Quero ser o homem que você merece. As palavras dele tocaram algo profundo nela, mas o medo, a insegurança, as dúvidas, tudo parecia vir à tona. Ela havia sido forte o suficiente para viver sem ele, para reconstruir sua vida sem ele. Mas a verdade era que o amor ainda doía. O amor ainda chamava, mas ela precisava ser forte, precisava colocar limites. O que ele queria agora era algo muito mais precioso do que os bens que ele possuía. Mas ele ainda poderia ser o homem que ela precisava. Rafael, a voz de Laura falhou. Ela queria dizer que o perdoava. Mas não era tão simples. Eu não sei. Eu não sei se sou capaz de acreditar em você novamente. O que você fez foi. Ela não conseguia mais encontrar as palavras. Eu sei. Ele respirou fundo, como se cada palavra tivesse sido uma batalha travada dentro dele. Mas me deixe tentar, por favor. Me deixe mostrar que posso ser diferente. Laura olhou para ele, e a dor no fundo de seus olhos a tocou de uma maneira que ela não podia mais ignorar. Ele estava pedindo uma chance que ela sabia que poderia mudar tudo entre eles. Ela suspirou, o peito apertado, e finalmente disse, com a voz quebrada, eu te perdoo, Rafael. Mas você precisa provar com atitudes que mudou. Não com palavras. Não com promessas.
apenas com ações. Ele a olhou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu vou fazer tudo o que for preciso, Laura. Eu juro. E, ao ouvir aquelas palavras, ela sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Era o início de uma nova jornada, uma jornada de reconstrução, de aprendizado, de um amor que precisava ser curado, mas que ainda estava ali. Mesmo que ela tivesse medo, mesmo que a dor ainda estivesse viva, ela sabia que, de algum jeito, ele havia mudado, ou pelo menos estava tentando. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do momento. Quando os abriu novamente, se aproximou dele, seus corpos quase se tocando, e ela se entregou ao abraço que ele lhe oferecia. Um abraço que, ela sabia, era apenas o começo de um novo capítulo. Alguns amores não se compram, se constroem, ela pensou, enquanto seus braços se apertavam ao redor dele, com a esperança de que, desta vez, a construção fosse real. E você, abriria o coração para alguém assim?